Durante anos, ela foi vista como a garotinha prodígio da televisão brasileira. Desde sua estreia no Bom Dia e Cia aos 3 anos de idade, Maísa Silva conquistou o carinho do público com sua espontaneidade e inteligência. Cresceu diante das câmeras, acompanhada de milhões de fãs, sempre sorridente, talentosa e com palavras afiadas. Mas por trás de tantos flashes, contratos e compromissos, havia uma jovem lidando com algo que poucos imaginavam. No auge de seus 22 anos, Maísa decidiu fazer algo inesperado. Na tarde da última terça-feira, publicou em suas redes sociais uma carta aberta que surpreendeu o país. Com um tom direto e emocional, ela escreveu: "Eu não aguentava mais esconder isso. Já chorei calada, sorri quando queria gritar. Hoje decidi falar." O texto, com mais de 1000 palavras, revelou sentimentos guardados por anos. Maísa compartilhou que, apesar da imagem de vida perfeita que muitos viam nas redes, ela enfrentava uma pressão constante para corresponder às expectativas alheias. "Eu cresci ouvindo que precisava ser exemplo, que eu era inspiração, que não podia errar. Mas ninguém me perguntou como eu me sentia com isso", escreveu. A carta tocou em pontos sensíveis. Ela contou sobre crises de ansiedade, noites sem dormir e momentos em que pensou em desistir da carreira. Falou também sobre a solidão, mesmo rodeada de gente. "Eu estava cansada de fingir que estava tudo bem. Eu sorria, gravava, apresentava. Mas por dentro, eu só queria desaparecer por um tempo", desabafou. Maísa não culpou ninguém diretamente. Pelo contrário, demonstrou maturidade ao dizer que entende que a fama vem com responsabilidades, mas que ser jovem sob os holofotes cobra um preço alto. "Eu fui tratada como adulta desde criança. Agora que sou adulta, às vezes queria só ser criança de novo." A repercussão foi imediata. Fãs, artistas e até profissionais da saúde mental compartilharam a publicação. A hashtag Estamos com Maísa ficou entre os assuntos mais comentados do dia. Muitos elogiaram sua coragem e sinceridade. Para outros jovens, o texto foi um alívio, pois também se sentiam pressionados a esconder suas dores. Além disso, a carta revelou que Maísa está em um processo de pausa e reflexão. Ela anunciou que pretende se afastar das telas por tempo indeterminado para cuidar de si. "Essa decisão não é um adeus, mas um respiro. Preciso me reencontrar", concluiu. O impacto foi tão grande que até emissoras de TV e revistas que a acompanharam durante anos dedicaram especiais sobre sua trajetória. Apesar da comoção, a carta de Maísa parecia apenas o começo de algo maior. Nos dias seguintes, mais detalhes viriam à tona, inclusive acontecimentos que ela nunca tinha revelado, nem mesmo para os mais próximos. E foi justamente isso que deixou todos em silêncio, esperando pela próxima revelação. Maísa Silva nunca teve uma infância comum. Enquanto a maioria das crianças brincava em casa ou na escola, ela estava em estúdios, rodeada de câmeras e expectativas. Desde que apareceu pela primeira vez na TV, ainda com fraldas, sua imagem se tornou símbolo de carisma e inteligência precoce. Mas como ela mesma revelou em sua carta, a verdade por trás dos bastidores era muito mais complexa do que o público podia imaginar. Durante anos, tudo parecia perfeito. Ela virou apresentadora, atriz, influenciadora e até escritora. Fez sucesso no SBT, estrelou filmes e séries, e foi contratada pela Netflix como uma das promessas da nova geração. No entanto, longe dos roteiros e sorrisos ensaiados, Maísa enfrentava um conflito silencioso, a pressão de parecer feliz o tempo todo. "Eu sabia que tinha pessoas que me admiravam, que se inspiravam em mim. Isso é lindo, mas também me prendeu numa imagem que nem sempre era real", confessou em um trecho que emocionou fãs. Maísa contou que ao crescer sob os holofotes começou a sentir que não podia decepcionar ninguém. Cada passo, cada palavra, cada post precisava ser pensado 1000 vezes. A cobrança não vinha apenas de fora. Ela mesma, segundo relatou, passou a ser sua maior crítica. "Eu não me permiti errar, e isso me destruiu por dentro." As redes sociais, embora fonte de sucesso, também se tornaram um gatilho. Comparações constantes, comentários maldosos e a necessidade de parecer perfeita afetaram profundamente sua saúde emocional. Nos últimos 3 anos, os sinais começaram a ficar mais evidentes. Amigos próximos perceberam mudanças no comportamento dela. Maísa estava mais reservada, evitava eventos e deixava de postar por semanas. Rumores surgiram, mas sempre eram abafados com explicações genéricas. Ninguém sabia da gravidade. Em 2023, ela chegou a cancelar compromissos importantes sem explicação pública. "Agora, com a carta aberta, tudo faz sentido. Eu estava esgotada. Já não sabia mais quem eu era sem as câmeras", escreveu. Maísa também revelou que procurou ajuda profissional.
Começou a fazer terapia e recentemente teve o apoio de médicos especializados em saúde mental. A decisão de se afastar do trabalho por tempo indeterminado foi tomada com muito cuidado e apoio familiar. Pela primeira vez, estou escolhendo a mim mesma, declarou. A revelação abriu espaço para um debate importante: a pressão que jovens artistas sofrem para manter uma imagem perfeita. Maísa se tornou um símbolo dessa discussão, mostrando que fama e sofrimento podem andar lado a lado. Apesar da tristeza do desabafo, havia esperança nas palavras dela. Ainda estou aqui, mais frágil, mas também mais forte, porque agora estou sendo verdadeira. A mensagem foi clara: Maísa quer recomeçar, desta vez sem máscaras. E enquanto o público tentava digerir tudo isso, uma pergunta começou a surgir: o que mais ela ainda não contou? Nos bastidores há rumores de situações delicadas que marcaram sua adolescência, experiências que ela pode estar pronta para revelar. A carta que parou o país não foi apenas um desabafo. Foi um grito silencioso vindo de alguém que cresceu aprendendo a esconder suas dores atrás de um sorriso. Maísa Silva, sempre vista como símbolo de alegria, surpreendeu a todos ao escrever: eu sorria para o mundo, mas por dentro estava me afogando. Com essas palavras, ela abriu as portas para um universo que ninguém conhecia, o universo das pressões internas, da solidão silenciosa e do medo constante de decepcionar. Na carta, Maísa compartilhou lembranças que até então nunca tinham vindo à tona. Momentos em que, mesmo recebendo aplausos e elogios, sentia-se vazia por dentro. Era como estar num palco iluminado, mas sentindo um frio imenso na alma, escreveu. A metáfora é forte, mas verdadeira. Mesmo cercada por milhões de fãs, a solidão parecia gritar mais alto nos bastidores. Desde pequena, ouviu que precisava ser exemplo, que era admirada, que não podia errar. E por muitos anos ela acreditou que precisava corresponder a tudo isso. Eu carregava o medo de decepcionar. Não queria que ninguém se sentisse triste por minha causa. Então fingia que estava tudo bem, mesmo quando não estava. Essa cobrança constante começou a se refletir em sua saúde. Maísa relatou que passou a desenvolver sintomas de ansiedade ainda na adolescência, mas sempre disfarçava. Ela tinha medo de parecer fraca, medo de manchar a imagem que o público construiu sobre ela. Um dos trechos mais marcantes da carta diz: eu chorava no meu quarto e logo depois me maquiava para gravar. Colocava um sorriso no rosto como se fosse parte da roupa. Essa confissão tocou milhões de pessoas, especialmente jovens que também vivem conflitos internos, tentando parecer fortes diante do mundo. Além da solidão emocional, Maísa falou sobre a dificuldade de confiar. Quando todo mundo quer algo de você, fica difícil saber quem está ao seu lado de verdade. Ela revelou que, com o tempo, se afastou até de pessoas próximas por não saber mais em quem confiar. Isso agravou ainda mais sua sensação de isolamento. Apesar de tudo, a carta não é um adeus. É um recomeço. Maísa deixa claro que sua intenção é curar-se, não fugir. Estou aprendendo a ser gentil comigo mesma, a aceitar que não preciso ser perfeita, que posso cair, respirar e levantar no meu tempo. O impacto da publicação foi tão grande que psicólogos e especialistas passaram a usar o texto como exemplo em palestras e discussões sobre saúde mental entre jovens famosos. Maísa, sem querer, virou porta-voz de uma geração que vive pressionada pela aparência da felicidade. Mas ainda havia algo no ar. A carta parecia guardar mais do que estava escrito. Havia entrelinhas, silêncios e memórias não ditas. Nos dias seguintes, uma entrevista exclusiva foi anunciada. Nela, Maísa prometia revelar episódios marcantes da adolescência que nunca haviam vindo à tona. E o Brasil inteiro parou para esperar o que viria a seguir. O que começou como uma carta pessoal rapidamente se tornou um movimento. Em poucas horas após a publicação do texto de Maísa, as redes sociais explodiram. A hashtag Estamos com Maísa foi para os assuntos mais comentados do país, e em questão de minutos ultrapassou fronteiras. Sendo traduzida por fãs em outros idiomas, milhares de comentários tomaram conta da internet. Gente de todas as idades, mas principalmente jovens, contavam suas próprias histórias de ansiedade, insegurança e pressão emocional. Muitos diziam que ao ler a carta de Maísa se sentiram compreendidos pela primeira vez. Ela colocou em palavras aquilo que eu nunca consegui explicar nem para meus pais, escreveu uma adolescente no Twitter. Outro jovem desabafou: se até a Maísa se sente assim, então eu não sou fraco. Eu só estou tentando lidar com tudo. A comoção foi tão grande que especialistas da área da saúde mental começaram a se pronunciar. Psicólogos, psiquiatras e terapeutas elogiaram a coragem da jovem ao abordar temas tão delicados de forma aberta e transparente.
Maísa teve um papel importante ao humanizar um problema real. Quando uma figura pública reconhece sua vulnerabilidade, ela dá permissão para que outros façam o mesmo, disse a psicóloga Camila Duarte em entrevista a um portal de notícias. Em programas de televisão e podcasts, o assunto passou a ser pauta central. Muitos profissionais destacaram o quanto a sociedade cobra maturidade precoce de celebridades infantis e ignora os impactos que isso pode ter na vida adulta delas. Maísa virou exemplo disso. Uma garota que sempre teve que ser forte, mesmo quando o mundo dela estava desabando por dentro. Além dos especialistas, colegas de profissão também demonstraram apoio. Atrizes, cantores, apresentadores e influenciadores repostaram trechos da carta, aplaudindo a sinceridade da jovem. Anitta, Larissa Manoela, Sandy e até Luciano Huck comentaram sobre a importância do gesto. Maísa foi gigante. Falou por muitos de nós que já passamos por isso e nunca tivemos coragem de expor, escreveu Larissa em seu perfil. Esse apoio público fortaleceu ainda mais a mensagem. O texto não era apenas um desabafo isolado, mas o começo de uma conversa urgente sobre saúde mental, juventude e os perigos de se esconder atrás de aparências. A carta também foi compartilhada em escolas, universidades e clínicas psicológicas. Muitos professores e terapeutas a usaram como ponto de partida para debater temas como depressão, ansiedade e autocobrança entre os jovens. Em pouco tempo, o nome de Maísa estava associado não só à arte e entretenimento, mas também à coragem de quebrar o silêncio. Apesar de toda essa repercussão, Maísa manteve o silêncio nos dias seguintes. Não deu entrevistas imediatas, nem apareceu publicamente. Mas uma informação começou a circular. Uma entrevista exclusiva já estava gravada, pronta para ir ao ar. Segundo fontes próximas, nessa entrevista, ela falaria de episódios específicos da adolescência, situações que a marcaram profundamente, mas que ela nunca tinha conseguido contar. E mais uma vez, o país se preparava para ouvir o que até então era segredo. No momento em que todos esperavam explicações, respostas e justificativas, Maísa optou pelo silêncio. Não por medo, mas por respeito ao próprio tempo. Sua carta já havia dito tudo que o coração precisava libertar. E curiosamente, foi justamente essa pausa que deu ainda mais força à sua mensagem. Durante anos, ela foi vista como forte por conseguir dar conta de tudo, por manter a carreira ativa, estudar, sorrir e inspirar. Mas agora ela mostrava um outro lado da força, o de saber reconhecer limites, aceitar fragilidades e pedir ajuda quando necessário. Foi essa atitude que virou exemplo, não só para os fãs, mas para uma geração inteira que aprendeu a esconder o sofrimento por trás de filtros e sorrisos automáticos. Especialistas em saúde mental ressaltaram a importância do gesto. Maísa mostrou que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. É, na verdade, o primeiro passo para uma vida mais honesta e saudável, disse a terapeuta Bruna Salles em uma entrevista recente. Enquanto isso, nas redes sociais, o movimento iniciado pela carta continuava crescendo. Jovens de todos os cantos do Brasil, e até de fora, começaram a compartilhar suas próprias histórias. Alguns contaram que procuraram terapia depois de ler o texto. Outros revelaram que, pela primeira vez, conversaram com a família sobre sentimentos que guardavam há anos. O impacto foi real, humano, profundo. Maísa, sem fazer campanha, acabou gerando um efeito em cadeia. O simples ato de falar sobre o que sentia abriu espaço para que milhares de outras vozes também fossem ouvidas. Ela se tornou símbolo de um novo tipo de influência, aquela que transforma, acolhe e ensina que não precisamos ser invencíveis o tempo todo. Muitos fãs relataram que a conexão com ela se tornou ainda mais forte. Sempre admirei a Maísa por ser inteligente e divertida, mas agora admiro por ser verdadeira. Ela me fez sentir menos sozinha, comentou uma seguidora em um post no Instagram. Em meio a tudo isso, a tão aguardada entrevista exclusiva com Maísa foi confirmada para a semana seguinte. Segundo a emissora, ela falaria sobre experiências da adolescência que nunca teve coragem de contar antes, incluindo episódios envolvendo rejeição, insegurança com a própria imagem e problemas enfrentados dentro do meio artístico. A expectativa era enorme. Afinal, agora o público já sabia, por trás do brilho sempre houve dor. E finalmente ela estava pronta para contar tudo. Antes do fim da carta, Maísa deixou uma última frase que ficou gravada na mente de todos. Se minha dor puder ajudar alguém a encontrar cura, então tudo isso terá valido a pena. Com essa atitude, ela não apenas desabafou, ela acolheu, transformou dor em ponte, silêncio em voz, e deu a milhares de jovens a coragem que talvez estivessem esperando há muito tempo. Porque no fim das contas, ser forte não é sorrir o tempo todo, é saber quando é hora de parar, respirar e pedir ajuda.
A entrevista foi ao ar em horário nobre, cercada de expectativa e silêncio. Durante dias o país se preparou para ouvir pela primeira vez o que Maísa guardava há tanto tempo. Sentada em um estúdio simples, de roupa leve e sem maquiagem pesada, ela pareceu diferente e mais humana do que nunca. Logo nos primeiros minutos, a apresentadora perguntou o que a motivou a escrever a carta. Maísa respirou fundo antes de responder. Eu estava cansada de me esconder. A dor virou um peso que eu não podia mais carregar sozinha. A partir daí, o que se ouviu foi mais do que um relato. Foi um mergulho profundo em momentos que moldaram a pessoa por trás da fama. Um dos episódios mais marcantes foi vivido aos 14 anos, quando Maísa começou a perceber mudanças no corpo e no modo como as pessoas a enxergavam. Deixei de ser a garotinha fofa da TV e passei a ser julgada como mulher. Aos 14, era cobrança sobre aparência, corpo, postura. Eu nem entendia o que estavam esperando de mim. Ela contou que nessa fase começou a se sentir deslocada. Enquanto tentava entender a própria identidade, o público projetava nela uma imagem idealizada. Eu tinha que ser madura, mas ainda era uma adolescente tentando sobreviver às inseguranças normais da idade. Maísa também falou sobre bullying e críticas nas redes sociais. Comentários sobre seu peso, suas roupas, sua voz, tudo virava motivo de ataque. As pessoas acham que quem tá na TV não sente, mas cada palavra machuca. Eu li aquilo e começava a me odiar. Em um momento especialmente sensível da entrevista, ela revelou ter desenvolvido distúrbios alimentares. Durante meses evitava comer ou escondia alimentos, tudo para tentar se encaixar num padrão que não era seu. Foi só com a ajuda da família e da terapia que ela conseguiu reconhecer o problema e buscar tratamento. A entrevista também tocou em um lado pouco conhecido, o isolamento dentro do próprio meio artístico. Mesmo rodeada de gente, eu me sentia sozinha. Tinha medo de confiar, de me abrir. Achava que se mostrasse fraqueza seria descartada. Mesmo com o tom doloroso, havia luz na fala dela. Maísa contou como a terapia salvou sua vida, como começou a reconstruir sua autoestima e a entender que não precisava mais viver para agradar os outros. No fim da entrevista, ao ser questionada sobre o que diria para a Maísa adolescente, ela respondeu com os olhos marejados. Diria que ela não precisa ser perfeita, que ser quem ela é, já é o suficiente. As redes novamente reagiram com emoção. E dessa vez havia mais do que apoio, havia identificação. Milhares de jovens passaram a se ver nela, não como estrela, mas como pessoa. E ainda havia mais por vir. Após a entrevista, uma nova revelação foi anunciada. Maísa havia começado a escrever um livro. Um relato sincero sobre tudo o que viveu, e o que ainda está aprendendo a superar. Depois da entrevista que emocionou o Brasil, Maísa Silva deu mais um passo importante na sua jornada. O início da escrita de um livro. Esse não seria um livro comum, seria uma obra que prometia ser tão verdadeira e profunda quanto a carta que abalou tantas pessoas. Maísa revelou que a ideia de escrever surgiu durante as sessões de terapia. Foi ali, entre conversas e reflexões, que percebeu que tinha muito mais para contar, não só sobre sua fama e seus desafios, mas sobre as lições que aprendeu no caminho. Escrever é uma forma de me libertar e, ao mesmo tempo, ajudar quem precisa, disse ela em uma live para alguns fãs. O livro, ainda sem título, seria uma mistura de memórias e reflexões. A jovem queria compartilhar episódios da infância e adolescência, momentos difíceis e também os que trouxeram força. Maísa explicou que seu objetivo principal era mostrar que mesmo em meio a tanta pressão, é possível encontrar um caminho para a cura. No processo de escrita, ela enfrentou desafios emocionais. Relembrar as dores não foi fácil. Tem dias que dói demais. Voltar no tempo, reviver certas histórias, mas é um passo necessário, confessou. Mas não estava sozinha. A família e os amigos próximos a apoiavam em cada capítulo escrito. Eles foram fundamentais para que ela pudesse transformar sentimentos confusos em palavras claras e tocantes. Além disso, Maísa contou que quer que o livro sirva como uma ponte para o diálogo sobre saúde mental no Brasil. Ela sabe que muitos jovens ainda têm vergonha de falar sobre ansiedade, depressão e insegurança. Por isso, quer que sua história ajude a quebrar tabus. Se minha experiência puder inspirar uma pessoa a procurar ajuda, a se amar mais, já vai valer a pena, afirmou. A publicação do livro está prevista para o próximo ano, mas a expectativa já é grande. Editoras e especialistas em literatura juvenil mostraram interesse em ajudar a divulgar essa mensagem tão necessária. Enquanto isso, Maísa segue seu processo de recuperação e autoconhecimento. Ela tem aproveitado para se dedicar a hobbies que deixou de lado durante a carreira intensa, como a leitura, a escrita e a meditação.
Também tem investido tempo em atividades físicas que ajudam a equilibrar corpo e mente. Nos bastidores, fãs começaram a formar grupos de leitura e discussões online sobre saúde mental, inspirados pelo desabafo da artista. Muitos relatam que o livro será um marco para jovens que precisam de referências reais, não apenas celebridades com vidas perfeitas. Maísa sabe que a caminhada ainda é longa. A fama continua, mas agora ela está mais preparada para lidar com os desafios. Não é fácil, mas estou aprendendo a ser minha melhor amiga, disse em entrevista recente. E enquanto escreve suas páginas, a jovem artista continua firme em sua missão: mostrar que vulnerabilidade é força, que pedir ajuda é coragem, e que ninguém precisa enfrentar suas batalhas sozinho. O livro é só o começo de uma nova fase, cheia de autenticidade e verdade. E o país espera, ansioso, para conhecer cada palavra dessa história que promete inspirar milhares de vidas.